Boa noite. Boa noite, tudo bem? Por hora pode desabilitar o microfone que ainda não chegou todo mundo. Então a gente ainda pode conversar. Douglas, Vinícius, Eliane, tudo bem? Todo mundo me vê? Muito bem. Vamos ver mais alguns minutinhos, 2 minutinhos para a gente poder começar a conversar. E aí o pessoal vai entrando agora na sala. Gente, olha só, para a gente poder também não perder muito tempo e, logicamente, esse conteúdo vai ficar gravado, né? Eu já comecei a fazer a gravação. Qual é a métrica que eu vou estar adotando para vocês? Primeiramente, bem-vindos ao online, né? Que é um momento diferente, né? Uma estrutura diferente do que a gente está acostumado, mas, dada essa situação da pandemia, eu acho que isso é uma prática recorrente de todas as instituições de ensino. Eu trabalho na FASC, né, atualmente como professor e estando à frente da pós, e como professor em outra universidade também, na Universidade de Vassouras, e automaticamente também lá eles estão adotando essas mesmas ferramentas. Tá? Então, qual é a ideia disso? Né? De uma maneira genérica, é a gente conseguir manter os nossos cronogramas letivos sem estar penalizando a qualidade do ensino por parte do alunado. Lógico que eu prefiro 1000 vezes o espaço de sala de aula, porque isso aqui exige uma dose de criatividade que a gente não, usualmente a gente tem, que às vezes as pessoas têm mais dificuldades, né? Alguns colegas e tudo mais. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum com isso. Eu dou aula de qualquer jeito que tiver que dar. Então, para mim, não é uma grande dificuldade. E a partir daí, desse momento que a gente está tendo agora, dentro do espaço, a gente vai estar aproveitando para poder também já deixar ao longo dessas semanas, até o dia 13 de maio, nós temos atividades previstas para poder estar trabalhando com o grupo. Tá? Então, as nossas aulas vão ser gravadas. A princípio, elas têm momentos de até 40 minutos. Cada gravação nossa tem 40 minutos. Tá? Isso por uma questão de licença, que eu uso uma licença free, tá? do Zoom. E automaticamente, normalmente essa sala derruba automaticamente ao longo, no término desses 40 minutos. Boa noite, Ju. Boa noite, Débora. Oi, tá aparecendo aí? Está, você aparece. Todo mundo que conecta aparece. E aí aparece pelos nomes de vocês no Zoom. Então eu sei todo mundo. Se não aparecer pelo menos a imagem, aparece pelo menos o nome, né? O que já é bom, né? Salvo quando a pessoa se salva como iPhone, Galaxy, S20, S10, alguma coisa assim. Aí fica difícil porque eu não sei quem é Galaxy, né? Mas normalmente nesse processo, né, agora, pelo menos as pessoas começam a se enxergar aqui, né? A gente consegue se encontrar. Logicamente, qual é a ideia da dinâmica, gente? A gente está fazendo, junto com isso, paralelo a algumas atividades. Eu provoquei a vocês uma chamada anterior para vocês poderem estar vendo aqueles videozinhos do projeto do Rock in Rio com relação à execução de um curso que eles estão ofertando. É um curso que eles estão, logicamente, eles vão vender, eles estão vendendo, né? Mas a ideia inicial com alguns releases são bem legais. Eu gostei muito da fala e gostei muito também do materialzinho que eles deram, um briefingzinho, né? Eles deram como a gente brinca às vezes no mercado, eles deram um drops, né? Só para a gente poder saber qual é do curso, para saber se a gente tem interesse em fazer esse curso. Mas eu achei legal porque algumas provocações são bem bacanas, especialmente para a questão de gestão, na figura da gestão de crise, na gestão de situações adversas, que é uma situação que recorre muito em eventos, e, logicamente, da figura de gestão de projetos, que, na verdade, acaba a gente tendo que remodelar, em alguns momentos, as situações que a gente atravessa. Tá? A Ju passou aí pelo projeto que a gente está fazendo da seleção do hospital, né? Que a gente fez uma parte aí da seleção por conta dos leitos de Covid, e a gente está com uma demanda aí para poder estar fazendo essa atividade. E, consequentemente, o que a gente teve que fazer, em função de algumas demandas, até por questão de pessoal, foi um filtro dos currículos, eles fizeram esse cadastro, e a gente agora está fazendo a segunda etapa de seleção, que é a parte da questão psicotécnica. Mas, porém, a gente teve que
fazer alguns ajustes em função que o projeto inicial previa que a gente trabalhasse a figura de dinâmicas, a entrevista e um teste psicotécnico. Então, a gente teve que cortar algumas etapas em função da demanda do próprio cliente. Então, isso acontece muito na figura da gestão de uma maneira cotidiana. E isso tem muito a ver com a gestão de projetos. Então, eu acho que isso foi legal para a gente poder ver como que, às vezes, uma situação, como, por exemplo, o que a presidente do Rock in Rio falou, situou, que é justamente ela ter dificuldades com alguns artistas, que, por exemplo, como o Drake, que não queria ser gravado, que tivesse gravação, e ela cheia de contrato comercial, um camarada lá em mídia marcada, contratada e pagou, né, para poder divulgar naquele momento no espaço daquele show, no intervalo, e o cara simplesmente não aceitou a gravação. Então, questões, situações que demandam um poder de decisão rápido. E, para isso, vocês têm que conhecer o processo. E, para isso, a gestão de projetos, somada à questão do próprio conhecimento que vocês têm e da prática que vocês desenvolvem dentro do trabalho, do cotidiano de vocês, faz uma diferença. Então, a partir daquele vídeo que vocês fizeram, desses comentários que vocês registraram dentro do grupo que a gente deixou aberto lá, vocês vão ter na próxima semana a função de criar uma resenha crítica sobre esses vídeos e também sobre o material que eu já postei também no grupo para vocês poderem estar vendo, tá? Eu vou depois postar esse PDF que eu passei no grupo também na plataforma para vocês poderem estar tendo acesso e baixarem e não se perder o arquivo, né? Porque às vezes, depende, a gente troca de celular, alguma coisa assim, como aconteceu comigo esses dias, e a gente perde as informações. Então, vou deixar postado lá, que fica um documento oficial, e, logicamente, o elo de comunicação com a gente durante esse período da pandemia vai ser por esse espaço aqui. Outra coisa importante que eu quero lembrar a vocês é que, se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma coisa, os fóruns de dúvidas vão estar abertos dentro da plataforma para vocês poderem estar fazendo uso deles. Porém, vocês, às vezes, qualquer coisa, se vocês virem que tem alguma demanda, alguma coisa, me sinaliza pelo WhatsApp, porque essas mensagens, salvo os prazos que eu coloquei limites para fazer as postagens das atividades, essas mensagens não chegam para mim. Então, eu não sei se vocês postaram alguma coisa. Por exemplo, eu postei uma coisa no fórum de dúvida. Eu não fico com o fórum aberto o tempo inteiro. No dia de aula, eu vou deixar o fórum aberto. Tá? Os fóruns que estão datados, eles vão estar abertos. Porém, fora desse período, eu não vou estar conectado diretamente na plataforma para poder estar fazendo isso. Então, é importante que vocês me sinalizem de alguma forma isso aí para a gente poder estar trabalhando. Tá? As notas de vocês já devem ter visto, estão lançadas, né? Nós não tivemos grandes problemas, já regularizei isso, já matei essa pendência aí com vocês. E agora a gente vai seguir essa vida, pelo menos a princípio, até o dia 13, no caso da nossa disciplina, considerando o calendário estabelecido pelo governo estadual pelo decreto. Tá? Se houver uma prorrogação, obviamente vocês vão ter mais conteúdos nesse mesmo formato que eu estou trabalhando, para vocês poderem ter acesso. O que vocês vão ver comigo aqui é o material que eu vou estar postando. Eu vou compartilhar as nossas telas. Tá? Sempre eu vou estar vendo compartilhamento de tela. Tá? Então, toda vez que houver se a nossa conexão cair ou acontecer qualquer coisa, esse conteúdo que a gente está discutindo aqui ele vai ser gravado. Sai daí. Eu vou mutar todo mundo aqui no microfone, tá, gente? Porque como o pessoal está chegando muita gente, aí a galera começa a falar, todo mundo tem tempo, e aí eu vou deixar todo mundo mudo. Só vocês vão me ouvir. O som de vocês já está cortado, tá? Qualquer coisa vocês sinalizem aí para vocês poderem estar. Levanta a mãozinha, tem um negocinho que vocês levantam a mãozinha. Eu aparece aqui na tela, aparece aqui no meu display de coordenador da sessão, da reunião com vocês aqui, eu consigo visualizar. Então, vocês vão ter essas tarefas aí ao longo do tempo. E, logicamente, pelo menos até agora, o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos continuar a ideia dos trabalhos que nós tivemos. Vou dar um feedback. Nem todo mundo teve a mesma nota no trabalho, até especificamente, isso aí foi um dos grandes pontos que eu considerei, porque a construção do trabalho não seguiu o que a gente havia inicialmente orientado. Então, tem alguns trabalhos que não estão como deveriam estar dentro da concepção da proposição. O que não impede de dar seguimento ao trabalho, porque agora vocês vão ter algumas informações que vão complementar isso aí para vocês poderem estar trabalhando. Tá?
No final da aula, tá, que a gente tiver, mesmo que caia essa conexão inicial, desses 40 minutos, eu retomo, vocês podem acessar novamente com o mesmo link, tá? Não tem que acessar um outro link. Essas aulas vão ser gravadas e o conteúdo vai estar disponível no YouTube, tá? Então eu vou criar, logicamente no meu YouTube, tá? Eu vou criar uma playlist da disciplina para vocês poderem depois acessarem pela plataforma pelo link. Eu vou postar o link na plataforma para vocês poderem acessar, tá? Eu até vou mostrar já para vocês como vai ficar isso, porque eu já tive a outra aula e eu acho que eu já postei o conteúdo da outra aula lá para vocês poderem visualizar. Deixa eu só fazer um share da minha tela aqui, compartilhar minha tela, para vocês poderem ver o que eu estou, como que funciona esse processo. Deixa eu abrir a tela correta aqui do meu NEAD, tá? Para vocês poderem ver. Espera aí. Aqui, tá? Vou compartilhar a tela agora para vocês poderem ver isso aqui. Então, essa ferramenta de compartilhamento, vocês vão estar vendo, eu sempre vou abrir as aulas e sempre vou estar compartilhando. Então, logicamente, a tela que está fazendo a minha tela tem imagem de edição, tá? Mas eu fiz um enunciado com a chamada da reunião de hoje para vocês. E vocês vão ver, no caso, isso aqui é da disciplina de mercado de capitais. Eu já marquei a reunião, deixei o login e a senha, que é igual, provavelmente acho que é igual de vocês, tá? E eu escrevi aqui, segue o link da aula gravada. Coloquei o take 1, que tem 40 minutos, e está fazendo o upload do outro link já. Então, assim que eu acabar a aula, eu salvo esse vídeo, ele é baixado na minha plataforma, e eu automaticamente transfiro para o meu YouTube e já edito o link lá. Então, os colegas que não tiveram presentes à aula vão ter acesso a essa informação. Para efeitos de controles pessoais e não meramente, por enquanto, não institucionais, que eu não tenho ideia do que é dessa diretriz com relação à parte da instituição, eu estou fazendo um controle da frequência das aulas gravadas. Tá? Só para acompanhar quem está chegando, quem está entrando, e logicamente eu tenho um norte aí para saber como é que está a condução. Tá? Não necessariamente é um mecanismo de cobrança de presença, existe presença, mas é bom que estejamos, né? Para a gente poder estar, todo mundo, a galera está aí participando da atividade. Tá? Então, só para a gente poder estar falando um pouquinho sobre esse momento. Tá? E aí a gente inicia a nossa atividade. Depois eu vou deixar aberto o canal para a gente poder estar conversando sobre possíveis dúvidas e qualquer outra coisa que porventura venha a ter ao longo da condução da aula, tá, gente? Então, eu já compartilhei a segunda tela. Esse material que vocês estão vendo aí, que é o texto que eu estou colocando, já tem um PDF que vai estar disponível na plataforma para vocês, junto com o link das aulas gravadas de hoje. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, esse material vai estar disponível para consulta, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula, lembrando que as aulas já estão sendo gravadas automaticamente. Então, vamos nós. Bom, para a gente poder estar falando um pouquinho, eu até trouxe uma ideia inicial, a gente agora vai estar entrando um pouquinho dentro da figura de planejamento de projeto, tá? E aí, só para a gente poder entender um pouquinho o contexto, a gente fala da figura de projetos e a gente tem que ter um projeto... os projetos eles têm dinâmicas diferentes de acordo com o seu impacto, né? Ou com o seu volume. E é importante a gente entender isso. Eu não tenho como tratar um projeto de processo seletivo, por exemplo, como a gente fez aqui, que a Juliana e outros alunos participaram, de uma maneira e conduzir da mesma forma um projeto de uma construção de um hospital inteiro. São situações diferentes que demandam decisões diferentes e visões diferentes do processo de condução do processo de gestão. Da mesma forma que isso acontece em outras situações, em outras organizações. Então, é importante a gente entender que existem essas maleabilidades dentro da figura do projeto. Então, logicamente, existe essa ideia de um projeto mais hard, e a ideia de hard é uma coisa mais pesada, mais dura, mais forte, e outra coisa mais soft, que seria mais leve e mais ágil. Então, pautado dentro do que vocês estabeleceram no termo de abertura de projeto de vocês, agora é a hora da gente destrinchar essas atividades. E é isso que a gente vai estar fazendo, e vamos falar agora da ferramenta de plano de gerenciamento de projeto. Mas só para a gente poder entender, alguns autores, eles classificam o trabalho entre esses projetos, o que vem a ser uma coisa leve, uma coisa pesada, uma coisa dura e uma coisa mais flexível, em relação a alguns critérios
que eles adotam foram 7 critérios. Essa escala estabelecida por algum desses autores que vocês viram, Crawford, Pollack, entre outros aqui, Ward, entre outros, eles estabelecem esses critérios aí para classificar o projeto de acordo com uma escala. Ou seja, isso aí, de repente, aqui não está muito visível, mas quando vocês visualizarem o PDF, vocês vão ver que essas informações vão estar mais claras. Então, de 0 a 100, como se fosse uma escala, uma nota que você desse, você pode dar, dentro desses critérios, alguns pontos que vão pesar dentro da sua execução. Por exemplo, clareza de objetivo, tangibilidade do objetivo, medidas de sucesso, coisas que a gente até já começou a falar sobre alguns critérios com relação a isso, permeabilidade do projeto, número de opções de solução, grau de participação, e aí a gente está falando de uma forma geral com todos os envolvidos, especialmente os investidores dentro da ideia do projeto, tá? E a expectativa dos clientes. Todo projeto, gente, quando a gente monta um projeto, o projeto não é para a satisfação do meu próprio ego. Até gostaria que ele fosse, mas ele não é. Ele tem uma figura, uma importância para poder ter valor para o seu cliente. E é a ele que nós temos que mostrar do que nós podemos e do que nós devemos, ou nós conseguiríamos alcançar dentro da proposta de execução do projeto. Então, isso é importante para vocês poderem se situar. O foco de qualquer projeto que é desenvolvido é sempre a atenção ao cliente, tá? E é dele que você vai trabalhar isso aí, tá? Dentro dessa figura da tipologia, dentro desse desenho, desses critérios, logicamente, a gente tenta, os autores estabelecem uma tipologia entre o que seria um formato de projeto tradicional ou com a característica mais hard e a questão do projeto mais ágil, tá? Então, dentro das metas do projeto, quando a gente fala, qual é o critério de um projeto mais tradicional? Tá? É sempre foco dentro da figura do cronograma. E a partir do cronograma, eu vou falar um pouquinho mais adiante disso, é importante que vocês entendam as atividades envolvidas no processo e quanto tempo se consome de cada uma dessas atividades. Porque o cronograma ele é justamente para poder temporizar as ações que vocês têm de execução do projeto. Lógico que isso pode servir como uma base, eu já falei isso antes, como uma base referencial para saber se o que você programou está correto, caso você venha repetir um projeto como esse, você não ter grandes problemas ou grandes surpresas, porque você vai poder ajustar isso, tá? Então, dentro do projeto tradicional, basicamente o que a gente tem é o foco no cronograma, os custos, requisitos de qualidade. Por outro lado, na questão mais ágil, onde você tem uma dinâmica mais fácil, uma flexibilidade maior, a gente tem a figura do foco no próprio negócio, o atingimento ou alcance de múltiplos critérios de sucesso, que aí você vai estabelecer quais são, tá? Dentro da característica do projeto. Tá? O planejamento ou o plano do projeto propriamente dito. Né? O ideal é que um projeto tradicional a gente tenha a figura dele bem desenhada e bem delineada para que aquilo seja cumprido, né? Atingindo os objetivos, voltando a dizer, sempre figura no custo, prazo e qualidade. Para isso, a necessidade de um bom cronograma de execução de projeto. Quanto mais tempo você gastar, mais caro vai ficar. Tá? Então, é sempre importante lembrar disso. Tá? Por outro lado, em processos mais ágeis e mais rápidos, a gente conta com um ciclo que visem basicamente alcançar a meta esperada para o resultado do projeto. A gente não está falando da figura do custo, mas é um elemento importante mesmo que seja nessa situação de projetos e estruturas mais rápidas. Tá? O planejamento, por sua vez, no projeto, e aí nos grandes projetos, ele tem uma característica de ser engessado, tá, gente? Ele não muda a sua estrutura. Lógico que você pode propor mudanças. Existe o planejamento de mudanças do projeto, mas isso é uma estrutura muito burocrática. Tá? Então, para que ocorram essas mudanças, tem que haver várias avaliações. O que decorre dessa situação é que a gente busca fazer com que o projeto original se mantenha, até para a gente poder entender o que foi alcançado e o que não foi alcançado. Nesse momento, a minha mãe está derrubando um tapete enrolado aqui do lado aqui da sala e ela está tomando um susto com o tapete, né? Que eu não sei o que ela está fazendo com o tapete enrolado, mas enfim, está ela aqui. Esse negócio de ter escritório em casa é uma beleza, né? Que aí você tem esses intempéries no meio do caminho, né? Bom, por outro lado, você tem atividade... Não, estou falando com vários alunos, mas tem um grupo aqui.
Aí, a gente tem, por outro lado, a gente tem a figura, numa figura mais ágil, uma estrutura de projeto realizado e permitindo uma reavaliação constante dessa figura, sempre que necessário. Tá? Isso demanda em projetos onde a dinâmica é muito rápida e muito curta, né? E o escopo do projeto é muito pequeno. Tá? Então, é importante a gente entender isso. A abordagem, geralmente, voltando a dizer, tal como na figura do planejamento, num projeto tradicional ela é muito mais amarrada e muito mais rígida, e o outro, logicamente, é mais flexível e adaptável. Tá? A questão de execução do projeto, idealmente, é que ele seja previsível e mensurável, ou seja, a gente tem resultados palpáveis em projetos tradicionais. Isso não se figura em momento algum, em qualquer um dos momentos da figura do nosso trabalho da Copa do Mundo. Tá? Ignorem esse projeto. Se vocês utilizarem a figura da construção dos estádios da Copa do Mundo, por exemplo, no Brasil, esqueçam. Se vocês quiserem usar um bom modelo de projeto bem executável e com boa mensuração de cumprimento de cronograma, prazos, custos e por aí mais, vocês considerem as construções do estádio da Copa para a Copa do Catar. Tá? Aquilo lá, inclusive, a Copa, salvo me engano, em 2022, e os estádios já estão prontos, deveriam estar prontos até 2021. Então, além deles serem ricos, né, obviamente, existe um problema também da boa qualidade na execução do projeto. Então, respeitando a figura de critério de qualidade, custo e prazo, eles alcançaram elementos em menor espaço de tempo que nós, que tivemos vários entraves burocráticos aí, e até hoje boa parte desses representantes envolvidos na consecução dessas obras ainda respondem por atos de ilegalidade, o que no Brasil é uma coisa muito comum, né? Convenhamos. Bom, por outro lado, a gente tem a figura do projeto mais ágil, a figura imprevisível, ou seja, ele não tem uma mensuração. Então, como a figura do projeto ele atende a uma demanda e, logicamente, sempre que necessário, a gente vai ter algumas figuras de imprevisibilidade. E a gente vai ter que ir dançando conforme a música, tá? Para poder ir adequando para ele poder estar seguindo. Tá? A influência da organização desse projeto. No momento que existe o projeto, existe uma equipe de projeto, mesmo que seja uma instituição proponente, ou seja, quem executou o projeto, não tem interferência no projeto. A figura do gerente, a figura do gerente de projetos ela é muito autônoma dentro da execução. Ele é o dono do negócio. Então, a instituição, mesmo que, por exemplo, ela seja a unidade que projete, que pague, vamos dizer assim, os custos e o pessoal para a execução do projeto, a alta direção não se envolve nessa concepção do projeto. Tá? Então, eles não dão interferência. A partir do kickoff, na verdade, o que é o kickoff? É o start, tá? Então, só para vocês entenderem o termo kickoff, kick-off, né? É o start, é o pontapé inicial, tá? Então, só para vocês poderem entender. No momento que isso começa, eles não se envolvem, então há uma interferência muito pequena. Logicamente, por outro lado, na questão ágil, num projeto mais ágil, a organização interfere muito no processo. Então, existe uma interferência, um impacto nesse aspecto. O controle, por sua vez, ele busca, logicamente, os desvios no plano inicial, e existe uma coisa que eu vou lembrar a vocês, só para vocês poderem entender, e por isso a importância de vocês terem estruturas de planos de projeto mais amarrados, engessados em estruturas grandes, onde você tem uma demanda que você não consiga executar, tá? Assim, não consiga fazer alterações constantes no modelo inicial, justamente para que eles possam justamente corrigir os erros e depois isso servir de uma coisa chamada lições aprendidas. Tá? No momento que a gente erra, ou a gente provisionou mal, ou a gente calculou mal, ou a gente mensurou mal, a partir do elemento base, que seria essa referência do planejamento inicial do projeto, a gente consegue saber o que aconteceu. Então, óbvio que isso aí serve como um elemento estrutural interessante para a gente poder tirar um exemplo de uma coisa chamada lições aprendidas. Tá? E a gestão de projetos tem muitas dessas questões. Isso pode servir para um projeto depois. Vou até dar um exemplo bobo para vocês. Vocês certamente vão lembrar, vão entender. Aí em Volta Redonda, agora, com essa construção do Hospital da Unimed, vocês viram que está fazendo uma ampliação. E aquele projeto do Hospital da Unimed, ele é um projeto pré-moldado. Tá? A maioria das Unimedes, elas estão adotando, que tem hospitais próprios, elas estão seguindo basicamente o mesmo padrão, o mesmo modelo. Estou dizendo o mesmo tamanho, mas o mesmo modelo de construção, até para padronizar, né? E, logicamente, isso também diminui custos.
Porque se você não fica inventando uma arquitetura diferenciada para poder fazer cada unidade, automaticamente você tem custos mais ajustados. Isso se aplica a qualquer tipo de negócio, tá? A figura da padronização de layouts, ela tem uma vantagem para poder economizar custo na concepção da própria obra, porque cada unidade, cada pessoa que entra para fazer um projeto já sabe o que tem que fazer lá dentro e fica mais fácil. Então, logicamente que isso é um projeto pensado. E ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, esse projeto é aperfeiçoado. Então, o que vocês veem de uma estrutura que subiu aí rapidamente, como o hospital subiu muito rápido, isso já vem de uma experiência de outras construções que eles fizeram em outras cidades, tá? Juiz de Fora, algumas outras cidades, se não me engano, Bauru, algumas outras cidades onde a Unimed conta com hospital próprio, elas seguiram esse mesmo projeto de construção. Então, no caso, do mesmo porte, né? E, logicamente, o que a gente vê como resultado é um projeto muito mais bem executado e muito mais rápido. Quanto tempo que demorou para ficar pronto? Sei lá, pelo menos o esqueleto e a estrutura que está lá, acho que tem menos de 6 meses que aquilo está rodando. Então, assim, é uma coisa que a gente vê em função, logicamente, que essa figura do controle, isso se deve a melhores mecanismos de controle dentro da execução do projeto, tá? Por outro lado, né, numa demanda mais ágil, a gente tem a figura aí de identificar as mudanças e ir ajustando essa figura dentro do plano, tá? Então, isso são ferramentas que facilitam projetos mais rápidos. Aplicação de metodologia e estilo de gestão, né? Aí a gente vai ter duas ferramentas, né? Quanto à questão da aplicação de metodologia, de uma maneira genérica, o projeto tradicional ele é engessado em todos os segmentos, independente do tipo de projeto, por conta do tamanho dele. Então, se segue o mesmo conceito, a mesma aplicação. O outro tem uma característica de adaptabilidade muito mais fácil em função da característica do próprio projeto. Então, cada um de vocês, e aí eu entro dentro da figura do projeto mais ágil, tá? Todo mundo tem aí alguns problemas dentro do projeto de vocês, mas o projeto de vocês aí tem uma característica muito mais ágil do que engessada, do que dentro dessa figura tradicional, porque vocês podem mexer na ideia. E isso vai impactar para positivo, para mais ou para menos, quando vocês fizerem a execução da atividade de vocês, tá? O estilo de gestão, normalmente, ele também é bem padronizado para esse tipo de modelo tradicional. Por outro lado, é uma abordagem nos projetos mais ágeis, a abordagem é um pouco mais adaptativa. Bom, até aqui, gente, eu vou dar um unmute no microfone de vocês, eu vou liberar o microfone de vocês e eu queria ouvir vocês. Vocês, até aqui está tudo claro, gente? Alguma dúvida, algum problema? Está tranquilo? Tá tranquilo, professor. Acho que o nosso presidente está falando aí atrás do discurso de alguém. Tem alguém assistindo o Jornal Nacional aí. O Jornal Nacional, o discurso do Bolsonaro, Paulo Guedes, ou qualquer coisa parecida por aí. Tem alguém vendo por aí. É o Domingos está vendo o Bolsonaro. O Bolsonaro. Então, vamos nós. Não vamos discutir política, a nossa questão é da aula aqui, tá? Então, vou desligar o microfone de todo mundo de novo. Lembrando a vocês que assim que a aula cair, o link de conexão é o mesmo. Então, basta retornar para a gente poder. Vamos lá. Ok. Eu silenciei todo mundo novamente e vamos fazer. A gente já falou sobre o início do projeto, tá? O projeto de vocês já foi feito o termo de abertura, então, logicamente, eu já expliquei qual é o contexto, mas eu deixei aqui uma historinha e deixei a história do Eduardo e Mônica, tá? Para quem não conhece, o Eduardo e Mônica, eles decidiram se casar e um dia eles tiveram 2 filhinhos. E, segundo a história da música também, eu não sei se eles se separaram, porque agora eu não me lembro mais o final da música. Não, mas eu sei que eles se casaram, tiveram filhos, tal, e aí ele vai ter alguma coisa. Só que o Eduardo e a Mônica decidiram construir uma casa. E aí surgem alguns problemas com relação à definição de objetivos, quem é o gerente do projeto, quais são as premissas que eles vão ter e o que eles esperam dentro do projeto em termos de resultado, tá? Desse conceito que eles desenharam aqui, tá? E aí eu vou falar para vocês, só lembrar aqui uma coisa, destacar uma informaçãozinha aqui para vocês, que eu não sei se vai aparecer para vocês no texto, mas eu estou passando o mouse aqui, o cursor aqui em cima, estou destacando de azul. Mas olha só algumas coisas que a gente falou. Premissa.
né? Lembrando que é o conceito da premissa, que eu já falei antes, mas só para a gente poder reforçar, é o que seria algo incerto que vocês podem contar, no caso, que vocês iriam contar como certo a qualquer custo. Tá? Então, é o conceito aqui que vocês acreditam que é uma questão mais subjetiva e aquilo que eu falava para vocês quando vocês escreveram o conceito do projeto inicial. Então, do termo de abertura de vocês. O que diferenciou o projeto Eduardo e Mônica aqui do nosso negócio? Eles criaram uma coisa chamada Project Charter. Tá? Na verdade, essa figura do Project Charter, ele nada mais é do que o escopo que vocês desenharam, o termo de abertura de projeto de vocês, pontuadinho aqui. Olha como é que ele fez. Ele criou uma outra estrutura para poder ficar de uma maneira mais simples. Mas os conceitos estão exatamente relacionados ao que vocês também buscaram desenvolver. Tem premissas, tem restrições, tem as questões de prazo, possivelmente. Aqui a gente não colocou prazo e custo, tá? Porque a gente não estabeleceu isso ainda. Mas tem esse desenho, um desenho muito parecido do que vocês queriam, que vocês viam dentro do negócio de vocês. Tá? Então, a gente selecionou isso aí e, logicamente, quem está patrocinando é a Mônica, que a Mônica, no caso, segundo a música do Legião Urbana, ela era mais endinheirada do que o pobre coitado do Eduardo. Né? Então, aqui ficou essa história. E, logicamente, alguém vai executar esse projeto. Colocou-se prazo, colocou-se valores, colocou-se premissas, colocou-se restrições, colocou o risco envolvido, o que se estabelecia, enfim. O que vocês desenharam? Porque nada difere. Só que a gente tem que entender, eles tiveram que entender a concepção do projeto, e isso vem dentro do termo de abertura, que vai autorizar o processo, para que, posteriormente, ele consiga desenvolver o plano de gerenciamento de projeto. E aí, onde a gente começa a chegar dentro da nossa atividade propriamente dita, que é a atividade que a gente vai fazer, que é do plano de gerenciamento de projeto. E, logicamente, ele é um resultado de um documento inteiro envolvendo várias situações, vários departamentos de projetos. Quando a gente tem projetos pequenos, estruturas ágeis, não existe essa burocracia de ter área de comunicação, pessoas, recursos e por aí vai. Mas dentro de todas as áreas de conhecimento do projeto, teoricamente, o plano de gerenciamento de projeto, ele pega todas as áreas que envolvem a necessidade de conhecimento de projetos para elaborar e junta dentro desse documento, e esse documento é o documento que é a diretriz norteadora da atividade. Tá? Tal como eu já falei antes, a informação disponibilizada e o que existe está estabelecido dentro do PMI, que é o Project Management Institute, que é quem cria o chamado PMBOK, que é o Guia de Gerenciamento de Projetos, que é um documento mundialmente utilizado. Aqui no Brasil, salvo me engano, já está na 6ª edição. Acho que já até avançou um pouquinho mais, agora eu não me recordo. Mas eu trabalho com a 5ª edição, que estava bem legal e tem bastante informação, e é uma melhora sucessiva. Como eu falei para vocês, a partir do momento que se planeja uma atividade no projeto, o que a gente visualiza ao longo do tempo é justamente a seguinte situação. O projeto vai melhorando também. A própria construção, os modelos de construção de projeto, elas vão melhorando ao longo do tempo. Então, o próprio documento, que é o guia norteador, também tem essa característica. Tá? Então, só para a gente poder estar situando nessa situação, para vocês poderem entender. E, logicamente, o que eles vão pensar na figura de execução do projeto? Agora, no plano de gerenciamento. A figura de custos, prazos, qualidade, riscos, enfim. Vocês têm várias informações que têm envolvimento direto com várias áreas dentro de uma empresa que vão ter que compor essa estrutura macro do projeto. Tá? E eu estou falando disso, parece que a gente está falando de uma maneira segregada, mas isso é uma situação onde todo mundo se conversa. Tá? Os setores têm que se falar. Tá? Os executores do projeto, os idealizadores do projeto, que vão estar envolvidos nesse job, eles têm que se conversar, porque senão a gente não consegue evoluir. Ninguém vai andar, um não anda sem o outro. Existe uma inter-relação de comunicação e dependência entre todas as áreas que estão envolvidas dentro de uma execução de um projeto. Desde a área do pessoal da equipe de gerência até a área de comunicação do projeto, a área de pessoas, a área de riscos, a área de segurança, a área de próprio planejamento, o próprio desenho das atividades, enfim.
tem muita gente, pessoa da própria execução. Então, sempre tratando a figura de que, basicamente, a gente vai estar trabalhando a figura de prazo, custo e qualidade. Tá? Especialmente isso se aplica muito a projetos dentro da iniciativa privada. Volto a dizer que existe um problema muito sério na execução de projetos da iniciativa pública, porque a pauta do projeto da iniciativa pública é justamente a figura do custo. Então, custe o que custar, que custe menos, e a qualidade, né, a gente sabe que às vezes é dubitável em certos processos. Né? Então, a gente vê aí várias, inclusive, especialmente falando em obras e até fornecimento de serviços, materiais, a qualidade, às vezes, do material é infinitamente menor do que o que se vê nos serviços diferenciados dentro da rede da iniciativa privada, porque existe um critério de exigência de qualidade. Existe a figura do custo, mas existe um critério mínimo de qualidade a ser cumprido, que às vezes nem sempre no serviço público, às vezes isso ocorre porque também não há uma devida fiscalização. Tá? Bom, mas aí dentro do projeto da atividade propriamente dita, o que a gente esbarra aí dentro desse contexto? O projeto, basicamente, todos os envolvidos no projeto, a gente vai ter que entender o seguinte, independente de quem seja, tá? Eles vão ter algumas metas. O que o projeto vai alcançar? Né? Qual é a meta que ele vai alçar? Quais são os objetivos do projeto? Né? Quais as estratégias devem ser utilizadas para que esses objetivos sejam alcançados? E assim vai. Tá? Só que para a gente poder fazer isso, eu estou falando de uma maneira muito aberta, muito macro, e parece curioso a gente estar falando sobre isso, sem a gente poder entender qual é a atividade. Quando a gente pegou a concepção do projeto de vocês, todo mundo pensou no produto, no serviço que vai estar oferecendo. Agora, a gente vai ter que pensar nas atividades propriamente ditas. Porque a atividade propriamente dita, ninguém pensou. Que dentro do serviço, ou do produto, ou da atividade, o que a gente vai ter que executar? Quais são as atividades envolvidas? Qual é o tempo que se gasta? Quais são as ferramentas que a gente consegue aprimorar? Qual é a capacidade que a gente tem para a gente poder estabelecer algumas métricas dentro do serviço, por exemplo. O Vinícius estava com um projeto, eu vi um projeto, dentro dos projetos que eu vi, logicamente todos eu vi, mas a gente tem vários projetos. Tem de cesta básica online, tem de bike, tem de bike delivery, tem de car washing, tem de distribuidora de esmalteria, por aí vai. Bom, vamos fazer um desenho muito básico disso aí, né? Pensando na figura do serviço, eu pergunto para quem estiver pensando numa estrutura de serviço, qual é a capacidade de serviço que vocês têm? Alguém saberia me dizer hoje qual seria a capacidade instalada do seu serviço? Quanto que vocês poderiam estar atendendo efetivamente? Instalada não, né? Capacidade efetiva, né? Instalada, você considera um período de tempo de 24 horas que ninguém trabalha. Dentro do período de carga horária de trabalho e o tempo consumido para cada atividade, quanto tempo qual é o volume de serviço, qual é o volume de atividades que vocês poderiam atender diariamente? Qual é a capacidade? Dentro do serviço, que vocês não estão falando uma venda ou uma representação, que seria uma atividade de comércio, qual é a capacidade de estoque que vocês têm? E qual é o volume que vocês podem, logicamente, estocar? E qual é a capacidade de atendimento de vocês para atendimento de cliente? Enfim, existem algumas situações que nos habilitam ou devem nos habilitar. Gente, falta um pouquinho menos de 1 minuto. Se a aula cair, volto a dizer, nós vamos reconectar, tá, com o mesmo processo, entrando pelo mesmo link para poder retomar, ok? Então, só para a gente poder seguir aqui caso caia. Então, nós estávamos falando da capacidade efetiva